Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o semanário, né? Nosso semanário, sobre a semana 8 de gestação. Eu vou dizer pra vocês que essa foi uma das semanas mais importantes da minha gravidez. Foi um dos momentos mais cruciais e mais onde eu comecei a ter mais segurança. Eu vou explicar pra vocês. Não sei se vocês se lembram, a perda que eu tive em 2014, o bebê parou de se desenvolver com 8 semanas exatamente. Eu fui fazer ultrassom com 11, mas ele tinha parado de se desenvolver com 8 semanas. Então eu não tinha ainda passado dessas semanas depois de tentante. É lógico que teve a minha primeira gestação quando eu era adolescente, mas eu costumo não associar ela e não contabilizar ela nas coisas porque foi uma situação muito diferente, porque eu era muito nova. Eu não sei exatamente quando que o bebê parou de se desenvolver também, eu não tenho dados dessa gestação. Então, gente, mais uma vez, todos os vídeos eu tô pedindo desculpa desses barulhos, é a obra que tá tendo aqui no fundo, mas eu sei que vocês aguentam, não tem problema, né? Então essa semana pra mim era crucial, eu não tinha, eu vou contar pra vocês como depois de tentante, tá? Eu nunca vi o bebê depois quando ele tava já com 8 semanas e alguma coisa. E então foi assim, um momento pra mim, foi um divisor de águas, essa semana. Então vamos começar pelos sintomas. O que me deu muito medo? Na 8ª semana, meus sintomas começaram a diminuir, o meu enjoo diminuiu um pouco em relação à semana 7. E a gente, assim, isso é uma coisa totalmente normal, gente, mas como eu passei por perdas e as minhas perdas foram caracterizadas por diminuição de sintomas, eu já pensei, não estou me sentindo grávida. Essa é a frase que eu sempre usava, assim, quando eu tinha medo. Sempre quando eu ia desabafar com alguma amiga, com a minha psicóloga, eu falava assim, eu tô me sentindo menos grávida. E isso era uma sensação de pânico, assim, pra mim, uma coisa bem difícil, sabe? Eu não cheguei a fazer nenhum ultrassom. Eu iria fazer ultrassom com 9 semanas, que daí eu vou contar pra vocês no diário das 9 semanas, que tal, então seria esse ultrassom que seria o meu divisor de águas, né? Então eu passei a semana 8 muito apreensiva mesmo. Digamos que foi, acho que a segunda semana mais difícil. A primeira foi a semana entre a 4ª e a 5ª, que foi que eu tive sangramento. E isso me apavorou demais. Mas a semana 8 também foi muito difícil por causa disso. Então foi uma semana também de muita oração, muito clamor e muito medo. Os meus seios, eles desincharam um pouco. Só que, em compensação, eu estava me sentindo totalmente muito inchada. Eu falei pra vocês na semana anterior que por causa do corticoide eu fiquei muito inchada e realmente eu tava com uma cara grande. Hoje, incrivelmente, ela tá menor do que antes. Eu tava com muita cara de grávida. E, inclusive, muitas de vocês comentaram algumas fotos minhas por causa disso, né? Então, a caracterização dessa 8ª semana foi isso. Foi uma semana de poucos sintomas e muito medo, porque isso é uma relação direta que eu tinha entre poucos sintomas e muito medo. Bom, mas ainda assim, né? Eu falava, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e todos os dias eu falava, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E foi nisso que a gente foi mentalizando e orando, e eu continuei não fazendo nada em casa. Eu já tava um pouco assim, me movimentando mais. Nessa semana, se não me engano, foi uma semana que o Leandro ficou fora, ele viajou, ele teve que viajar, não teve como, ele ficou 3 dias e 3 noites fora. Eu fiquei comendo de marmita e tal, mas às vezes um lanche, alguma coisa assim, um pão, eu levantava, ia lá e fazia, mas sempre ficando muito deitada. Nessa semana também teve uma situação que eu comecei a sentir muita dor aqui nas costas, como se fosse dor renal. Não sei se é porque eu ficava muito deitada, o meu xixi sempre muito escuro, mas... Escuro assim, gente, eu nunca tive um xixi muito escuro, porque eu tomo muito líquido, né? Mas eu senti minha boca muito seca, foi uma semana que fez muito calor. E eu tava com medo de estar com alguma infecção urinária, algum problema por eu estar muito parada, né? Então eu tive que fazer um exame de urina nessa 8ª semana, cultura, né? A coleta de urina, pra ver se eu não tava com nenhum problema renal. E pra honra e glória do Senhor, estava tudo bem. Então o médico falou, olha, provavelmente essa dor que você tá sentindo, às vezes é até muscular mesmo. Você pode estar achando que é renal. Essa boca seca e tal, talvez seja muito pelo calor mesmo, porque estava fazendo muito calor, esse apartamento é muito quente, a gente não tem ar-condicionado aqui, não existe a possibilidade de instalar. Então, nossa, passei muito calor aquela semana. Então isso é uma coisa que foi bem característica da semana 8. E foi basicamente isso, gente. E eu quero agradecer vocês por estarem me acompanhando, agradecer a vocês a todas as palavras de ânimo, de
Ah, e todas as felicitações, gente, vocês são demais. Eu tinha certeza que isso ia acontecer, que vocês sempre torceram muito por mim. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal se não é inscrito ainda. E não se esqueça, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável mesmo. Um beijo e até